E a vereadora Michele Alencar tem sido alvo de algumas críticas depois de anunciar a destinação de mais de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a aquisição do medicamento Mounjaro, que é utilizado no tratamento da obesidade. Essa decisão gerou polêmica, especialmente diante da falta de outros medicamentos básicos nas unidades de saúde de Cuiabá, como a dipirona, que é uma situação apontada pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso, como vimos agora há pouco. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Cuiabá, a vereadora Michele Alencar, do União Brasil. Boa tarde, vereadora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, Lúcio, muito obrigada pelo convite, né? Sempre maravilhoso estar aqui. E ainda mais para falar de um assunto tão importante que está gerando polêmica. Eu já quero dizer assim, foi alvo de muitas críticas, mas foi alvo de muito mais elogios e empolgação da população. É que as críticas às vezes ficam mais evidentes, mas assim, a euforia e a expectativa de quem precisa desse medicamento e nunca tinha pensado na possibilidade de adquirir... Vereadora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas a pergunta agora não é para a vereadora unicamente. É para a presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Cuiabá. E sobre essa falta aí de 25% de medicamentos nas unidades de saúde de Cuiabá, qual a postura da senhora enquanto presidente dessa comissão lá na Câmara? A postura do que se espera de um vereador. Fiscalizar, cobrar, estar bem perto das unidades, fazer audiência pública, e é o que eu tenho feito. Fiscalizado, cobrado, indicado, buscando soluções. Fiz na semana passada audiência pública com toda a equipe da saúde para fazer o questionamento que toda a população quer ter a resposta, né? Porque ainda estamos tendo falta de medicamento. E talvez a resposta que as pessoas não saibam, é importante a gente dizer aqui, já foi comprado para esses 6 meses mais que o dobro da previsão orçamentária que a antiga gestão deixou. Menos de 6 meses a prefeitura tinha gasto 66 milhões de reais na compra de medicamentos e a previsão era de 22 milhões. 22 milhões para o ano. A previsão é de gasto de investimento em 100 milhões para este ano. Então, assim, o que a antiga gestão costumava a prever ou a comprar está muito distante do que a população espera. Mas ok, vereadora, investiram 66, mas tem o suficiente? Não, não tem ainda. Mas, vereadora, faltar de dipirona não é complicado? Porque isso super. sempre se atribuía a Emanuel Pinheiro. Sim, mas é o que eu acabei de dizer, Lúcio, sempre cobramos isso. Já normalizou? Não, e é por isso que o Ministério Público fez o relatório. Qual que é o papel do vereador? Fiscalizar, cobrar, indicar, buscar soluções, e é o que eu tenho feito. Eu só estou repassando aquilo que é a realidade. O investimento já é mais que o dobro da antiga gestão e, infelizmente, por mais que as pessoas falem assim, não fique olhando para o retrovisor. Como que a gente vai dizer isso para as empresas que têm dívidas absurdas e que não querem entregar o medicamento até que essas dívidas sejam quitadas? A gente vai falar para elas, não olhe para o retrovisor, vamos entregar agora, o pagamento está sendo feito. É o que a prefeitura está tentando fazer. Então, a gente acredita que para os próximos meses isso deve ser normalizado, porque é uma urgência, a gente sabe dessa urgência, mas você já imaginou se a gente fosse gastar somente o que a prefeitura na gestão anterior tivesse previsto, 22 milhões para o ano inteiro? A gente não teria a falta de 25 medicamentos, a gente não teria nenhum dos medicamentos. Então, assim, todo o papel que a vereadora fazia como oposição continua fazendo como base, e é importante a população, inclusive, acompanhar, porque a gente é essa voz de cobrança, né? Vereadora, voltando ao assunto desse programa contra a obesidade, que é nisso que se encaixa a questão deste medicamento, que é importante frisar, né, será para obesos de graus 2 e 3. Como ele será feito? Terá uma equipe multidisciplinar para tratar o problema de fato? E por que essa questão, né, essa pauta foi levantada? Afinal, sabemos da gravidade da obesidade, mas muitas vezes não havia, né, não houve um tratamento eficaz para combater, e essa doença que causa muitas outras sobrecarrega o sistema. Foi mais ou menos por aí a sua ideia?
Com certeza, eu já tenho um projeto, né, Mulheres em Ação, ele já vai para a 5ª edição, sempre foi com essa perspectiva de despertar a nossa população, no caso voltado para mulheres, a entender a importância de uma qualidade de vida, porque quando você trabalha a qualidade de vida, você desafoga, inclusive, os hospitais, as UPAs, policlínicas, as pessoas tendo que buscar a unidade de saúde. Por que só agora? Porque o Mounjaro é um medicamento revolucionário. Ele veio para revolucionar a indústria farmacêutica voltada para o sobrepeso. Então, as pessoas, elas recorriam a cirurgias bariátricas, em casos de necessidade, né? Elas tinham, inclusive, que passar por um processo de ficar aguardando em fila. A gente sabe como que é a fila de cirurgia no SUS hoje. Quem está vivendo essa condição não tinha uma perspectiva de esperança se não fosse por meio do SUS, porque é um medicamento caro, é um medicamento de alto custo e às vezes as pessoas acabam minimizando os efeitos da obesidade como se fosse uma questão de estética. Mounjaro não é uma questão de estética. Cuiabá é a 4ª capital do país com maior índice de obesos. Sobrepeso, isso impacta na qualidade de vida. A cada 90 segundos no Brasil, uma pessoa morre por hipertensão. E qual que é o principal motivo? Obesidade. Agora, vereadora, como dificultar o acesso a esse tipo de programa com a canetinha milagrosa do Mounjaro de uma pessoa que vai lá e tenta dissimular, mas o objetivo dela é unicamente a estética? Não, é porque assim, é um programa, né? Você passa por uma triagem, então você vai ter que ser selecionado para esse programa, porque não é para toda a população, tem critérios. O que a gente quer saber é o seguinte, quais os critérios? Não, os critérios o primeiro de todos, você tem que ter IMC acima de 35. Então você ali já vai caracterizar que você vai ter um nível de sobrepeso que justifique, você não vai perder 5 quilos, você não vai perder 4 quilos, 8 quilos, você vai perder mais de 10 quilos. Por quê? Porque aí você realmente está com IMC acima de 35. E a renda? Porque não adianta a gente dar um medicamento para uma pessoa que pode ir lá comprar. A gente vai estar tirando a vaga de quem a gente quer beneficiar, que é quem não tem condições de pagar. E outra coisa, você vai ter que passar por uma seleção, você vai ter essa equipe multidisciplinar com exames clínicos, laboratoriais. Você não vai só receber o medicamento, você vai ter acompanhamento nutricional e físico. Então, a gente vai envolver as equipes multidisciplinares, que inclusive algumas já estão a postos nas unidades de saúde, como é a questão do profissional de educação física. Quanto tempo a pessoa vai demorar, depois que ela iniciar esse processo, a receber a Mounjaro? Então, a gente vai ter que reavaliar, porque na minha iniciativa da emenda de 1.200.000, era um programa para 4 meses, porque era o valor que a emenda sustentava. Só que o prefeito anunciou ontem dobrar essa emenda. Então, ao invés de 1.200.000 para 4 meses, porque assim, esse tratamento é pelo menos 6 meses para você ir consolidando, né? A pessoa já vai perder os quilos ali em 3 meses. Aí eu coloquei mais um mês, que é o que o dinheiro dava. Agora que ele aportou mais um recurso, a gente vai avaliar e estender isso para 6, 7 meses, né? Vou sentar com ele hoje para a gente reavaliar isso. Mas o importante é dizer que a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de uma doença crônica, e eu estou vendo aí algumas pessoas falando assim, vereadora, mas a gente está tendo falta de dipirona, como que a senhora vai destinar a emenda para comprar Mounjaro? A gente precisa entender, é uma emenda, a emenda ela poderia estar sendo destinada para uma corrida, destinada para uma instituição, destinada para fazer um evento esportivo ou um evento cultural ou qualquer outra coisa, e eu estou destinando para a saúde. A obrigação do município é comprar o dipirona, e eles estão fazendo de acordo com o que eles estão conseguindo. Não é obrigação da vereadora comprar o dipirona. Isso não, volto a dizer, não é distribuição de um medicamento. Isso é um programa de combate à obesidade e emagrecimento que envolve outros profissionais. A minha contribuição para o programa, e não posso fazer o papel do executivo, que é garantir os insumos básicos nas unidades. Vereadora, mais um detalhe que gera dúvida. Será implementado um centro integrado de qualidade de vida? Isso já está previsto nessa emenda ou não? É algo que será feito à parte? E aí os pacientes terão que ir até lá e aí receberão tratamento. Você não vai distribuir, né? A ideia não é distribuir esse medicamento, é fazer tudo por lá? É isso? Isso.
como o Centro Integrado de Saúde, que vai ser naquele antigo prédio da Unic Barão, ainda não está pronto, isso vai ser para o futuro. Mas como a gente já quer disponibilizar isso a partir de agosto, então a gente vai escolher algumas unidades básicas de saúde para já começar. Esses pacientes, eles vão ter essa unidade de referência. Então, eles vão até a unidade, fazer o tratamento, fazer a aplicação, ter o acompanhamento médico. Então, serão dentro das próprias unidades, uma sala específica, onde esse médico vai estar atendendo, o profissional de educação física vai estar acompanhando, a nutricional também. Então, eles vão até a unidade, não vão ficar fazendo automedicação, porque a gente precisa garantir que esse paciente que passou pela triagem será o paciente que será atendido. Vereadora, para encerrar bem rapidinho, existe o risco aí de alguma empresa privada tentar pegar carona num programa desse tipo que vai ser sustentado com dinheiro público? Não sei Existe como esse seria, risco? eu não imagino como seria essa empresa, porque vai funcionar dentro das unidades com os profissionais da rede, né? Então, não imagino como uma empresa privada seria a mãe do programa. Não consigo visualizar, porque a gente vai usar a estrutura do município, a gente vai usar os profissionais que já estão disponíveis no município. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, gente. Obrigada. E quero dizer à população aí, podem celebrar um programa histórico, primeira capital do Brasil, que vai ter Monjaro para a população. Obrigada, uma boa tarde. E nós vamos